A história do profeta Sofonias é fascinante e traz lições profundas sobre o juízo e a misericórdia de Deus. Seu nome, Sofonias, significa escondido por Deus, uma referência à proteção divina durante tempos de calamidade. Sofonias viveu e profetizou durante o reinado do rei Josias de Judá, entre os anos 640 e 609. Josias, conhecido por suas reformas religiosas, tentou levar o povo de volta à adoração ao verdadeiro Deus. Mas Sofonias já antecipava que essas mudanças externas não seriam suficientes para transformar o coração do povo. Judá, assim como o reino de Israel antes dela, havia se corrompido profundamente, mergulhada em idolatria, injustiça e rebelião contra Deus. O reino do norte, Israel, já havia caído nas mãos dos assírios. E Sofonias, junto com seus contemporâneos, como Jeremias e Abacuque, profetizou que Judá também enfrentaria a punição divina. Esse castigo viria na forma da invasão babilônica, que levaria a nação ao cativeiro. Mas o livro de Sofonias não é apenas uma mensagem de destruição, ele também contém promessas de restauração e salvação para aqueles que se arrependessem e buscassem a justiça. O ministério de Sofonias se concentra em uma mensagem crucial, o Dia do Senhor. Esse conceito, presente em várias partes da Bíblia, refere-se a um tempo de juízo divino sobre a humanidade. No contexto de Sofonias, o Dia do Senhor é iminente para Judá, mas suas profecias têm também um cumprimento escatológico, apontando para o futuro, quando Deus trará juízo não apenas sobre uma nação, mas sobre todas as nações da terra. Embora a destruição estivesse próxima, Sofonias também fala de um remanescente fiel que seria salvo. Esse remanescente consistia daqueles que, mesmo em meio à corrupção geral, se mantinham fiéis a Deus, buscando humildade e justiça. A mensagem de esperança para esse grupo é clara: eles seriam protegidos no dia da ira divina. Essa proteção é uma promessa que ecoa no Novo Testamento, onde Jesus e os apóstolos falam sobre a preservação dos eleitos durante os tempos de tribulação. Sofonias não se limita a profetizar apenas sobre Judá. Seu livro inclui advertências para outras nações vizinhas, como Moabe, Amon, a Etiópia e especialmente a Assíria, cujo centro, Nínive, seria destruído em cumprimento à profecia. Sofonias deixa claro que o julgamento de Deus não se restringe a um povo, mas alcança toda a humanidade, independentemente de sua localização geográfica ou status social. O reinado de Josias, durante o qual Sofonias exerceu seu ministério, foi marcado por uma tentativa de reforma espiritual em Judá. Josias removeu altares pagãos, restaurou o templo e reinstituiu a observância da Páscoa, conforme descrito em 2 Reis 23. No entanto, apesar desses esforços, o povo de Judá, em sua maioria, não foi verdadeiramente transformado. Eles retornariam rapidamente à idolatria após a morte de Josias, o que culminaria no exílio babilônico, como Sofonias havia predito. A profecia de Sofonias também aponta para eventos futuros que ainda não se cumpriram, descrevendo um tempo de grande tribulação que precederia o retorno de Cristo. Esse período de caos e destruição global, conhecido como o Grande Dia do Senhor, será um tempo de julgamento severo para a humanidade rebelde. O apóstolo Paulo e o próprio Jesus falaram desse tempo, alertando para a necessidade de vigilância espiritual. Em termos práticos, Sofonias nos ensina sobre a justiça divina e a santidade de Deus. Ele revela a seriedade com que Deus trata o pecado, não tolerando a rebelião e a desobediência persistente de seu povo. Contudo, mesmo em meio à mensagem de juízo, há uma esperança para aqueles que se voltarem para Deus. Ele promete preservar os mansos e humildes, aqueles que buscam a sua vontade e confiam nele. É um lembrete poderoso de que, apesar das dificuldades e tribulações, Deus sempre cuida de seus servos fiéis. Uma passagem marcante do livro de Sofonias que reforça essa dualidade entre juízo e misericórdia é Sofonias 3,17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com alegria, em seu amor renovará você. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Essa imagem de um Deus que ao mesmo tempo julga as nações, mas também se alegra e restaura os que o buscam é central à mensagem do profeta. O livro também destaca a futilidade de confiar nas riquezas e no poder mundano. Sofonias avisa que nem a prata nem o ouro poderão salvar no dia da ira do Senhor. Essa advertência é ecoada por Jesus no Novo Testamento, que ensina que a verdadeira segurança está em buscar o reino de Deus, e não nos tesouros terrestres.
Além disso, a mensagem de Sofonias tem fortes conexões com outros profetas. Jeremias, que foi contemporâneo de Sofonias, também advertiu sobre o cativeiro babilônico e a necessidade de arrependimento. Abacuque, outro profeta dessa época, expressou dúvidas e lamentos sobre a justiça de Deus ao usar uma nação ímpia, como Babilônia, para punir seu próprio povo. Essas mensagens entrelaçadas reforçam a ideia de que o tempo de Sofonias foi um período de grande crise espiritual e política para Judá, e a resposta divina seria severa, mas justa. Sofonias também se conecta com o livro de Apocalipse, especialmente nas descrições dos eventos que cercam o retorno de Cristo e o estabelecimento de seu reino. Tanto Sofonias quanto o Apocalipse descrevem um período de tribulação, seguido de uma era de paz e justiça, onde o povo de Deus viverá em segurança, sem medo ou opressão. Finalmente, o legado de Sofonias vai além de sua época. Suas advertências e promessas falam diretamente aos nossos dias. Vivemos em um mundo que muitas vezes reflete a mesma rebeldia e afastamento de Deus que marcou o tempo de Judá. A mensagem de Sofonias nos lembra que o juízo de Deus é certo, mas sua misericórdia é oferecida àqueles que se arrependem e buscam a justiça. É um convite para que, como o remanescente descrito pelo profeta, sejamos pessoas de integridade, verdade e fé, confiando em Deus em meio às adversidades e aguardando com esperança o grande dia do Senhor. Assim, o profeta Sofonias nos convida a refletir sobre nossas vidas e a nos pararmos para o futuro que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em um mundo cada vez mais caótico, sua mensagem é uma âncora que nos chama de volta à fidelidade e à confiança no Deus soberano.